Tá, ninguém tá fora com a cabeça fora, né? Decepado, nada. Não, Tá tá todo todo mundo aparecendo. muito bem, Alan ou Alan? Alan. Alan. Isso. Eu vou me confundir, sabe, no programa, como eu vou te chamar de Alan, Alan, uma hora cada coisa. Não se preocupe com isso, isso daí é de menos, é de menos. Fala aí, pessoal, tudo em cima, tudo beleza, tudo na raça, tudo na graça, como já deu pra você perceber aqui, hoje temos presença especial no canal, falando de um tema que também é especial. Alan, bem-vindo ao canal. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sobre esse tema que nós vamos tratar, claro, já está aqui na descrição, o pessoal já sabe, atração pelo mesmo sexo. Eu já tratei aqui no canal e outros vídeos falando sobre a homossexualidade, frente ao dilema que muitos jovens vivenciam e passam, e digo concretamente, buscam ajuda. Inclusive, se você quiser ver esses outros vídeos, tá aparecendo aqui na descrição, você pode ficar à vontade. Mas o bacana desse vídeo, o diferencial dele, que nós não estamos aqui trazendo só uma teoria, um ponto de vista, mas de fato um auxílio oportuno, uma intervenção de Deus, eu posso dizer, sem nenhum receio. Eu quero deixar claro aqui que antes de tudo nós respeitamos a sua opinião. Nós queremos aqui falar com aquelas pessoas que por acaso estão vivendo ou sentem, né, atração pelo mesmo sexo, estão em conflito, querem ajuda, ou procuram na igreja um auxílio e não sabem onde, porque realmente, Alan, posso confessar para você que muitas vezes eu falava, tá bom, conversei, partilhei, mas e agora? Como posso ajudar efetivamente? E aqui o Alan está representando hoje uma solução para os seus problemas. Mas brincadeira à parte, né? Mas uma luz de fato. O que é o projeto Joel 2? Joel 2:25. Isso, é importante ter o versículo, né? Que versículo é esse? Joel 2:25. É uma passagem bíblica onde foi colocado no coração do nosso fundador, o americano Jeremy Schwab. Ele foi ator. Quando ele estava ingressando a carreira dele em Hollywood, ele viveu a vida gay durante algum tempo e aí ele decidiu que não era aquilo que ele queria para a vida dele, que ele queria redefinir, queria se trabalhar. Com a identidade dele, ele teve uma experiência de Deus profunda e depois que ele começou a se trabalhar com relação a isso, reordenar a sexualidade dele, a identidade dele, por isso nós não costumamos usar o que nós chamamos de rótulos, né? Por exemplo, palavras como homossexual, a gente vai buscar na raiz da etimologia das palavras. A palavra homossexual, ela surgiu no século XIX. Por que essa palavra surgiu? Ela não surgiu para diferenciar uma pessoa que sente AMS de uma pessoa que não sente AMS. Ela surgiu para justamente diferenciar homens que eram considerados mais sensíveis, por exemplo, pessoas que eram pintores. Tinha uma sensibilidade mais aguçada. Então, as pessoas não conhecem isso. Isso surgiu no século XIX. Nomenclatura, São né? nomenclaturas. Isso daí nós nos desvencilhamos. Por quê? A gente já é tão ferido quando fala, gente, eu passei por isso, o meu processo de superação, ele se deu e vem se dando por meio da minha jornada. É isso que a gente quer levar para as pessoas. Mostrar que existe mudança para quem quer realmente ser fiel ao propósito de Deus, a origem que Deus nos fez. Bacana, né? Porque assim, posicionamento da igreja, todo mundo tem clareza hoje. Só que às vezes as pessoas elas vão vendo o posicionamento da igreja como um posicionamento de resistência, de não abertura. Mas, pelo contrário, a igreja não. A igreja ela tem a posição de acolhimento frente a essa realidade. O bacana é essa palavra que você usou, a jornada que é trilhada, né? Um caminho a ser feito. Não é um passe de mágica, não é uma cura milagrosa onde a gente pensa que as coisas mudam do dia para a noite. Não, existe um processo. E já arrancar esses rótulos já é um grande primeiro passo, né? Porque as pessoas elas são literalmente rotuladas. E muda muito, Alan, quando você fala que você experimenta esse processo na sua vida, né? Porque você não está falando de uma coisa fora, de uma teoria apenas estudada, mas de uma experiência de fato e que vive esse processo. Alan, com certeza muitos jovens que nos acompanham, pessoas aqui que estão vendo esse vídeo, hoje estão em conflito. Muitos já vivenciaram a vida, a prática, né, em si. Outros não, estão com aquilo guardado, nunca partilharam com ninguém, não sabem onde buscar ajuda. O que falar para essa pessoa? Olha, nós encontramos muitas pessoas que estão realmente assim. Pessoas que às vezes estão dentro da igreja. Às vezes até têm uma vida dupla, porque elas veem uma espécie de mentira, porque elas estão enganando a si próprias. Mas isso daí não é um fator limitante, que a pessoa precisa ter uma experiência com a verdade. Qual é essa verdade, Alan? Você poderia me perguntar, né? Qual é essa verdade, Alan? A verdade é, muitas vezes as pessoas não sabem que existe mudança com relação à questão comportamental da AMS, ou então as pessoas esperam um milagre com relação a isso, ou então elas acreditam que nasceram assim. Então a gente vem para desmistificar. Não, você não nasceu assim.
Por isso que a gente não se apega a rótulos. A gente fala de construções. Isso daí, na verdade, é um processo de construção que acontece no indivíduo desde o nascimento. Por exemplo, eu vou só contar aqui um relato para servir como exemplo. Outro dia, acompanhando uma pessoa de um determinado lugar do Brasil, a pessoa falou que, normalmente, as pessoas que sentem a MS apresentam um estereótipo de pessoa que mais o atrai. Se for homem, ou então se for mulher, enfim. O rapaz falou assim pra mim, olha, eu gosto muito de negões. E aí a gente foi conversando no processo de acompanhamento com ele. Ele relatou pra mim que aos 13 anos ele foi abusado pelo pai. E o pai era o negro. No meio da conversa, ele teve um insight. Sem eu falar, ele fez uma descoberta. Ele disse, nossa, eu descobri agora porque que eu sou atraído por caras negros. Tem uma raiz, né, Alan? Isso aí. Isso, justamente. Nosso trabalho é um trabalho de ir na raiz, de descoberta de onde iniciou-se a AMS. Porque as pessoas pensam que começou a partir da prática. Não foi. Tem raiz lá atrás, na Sim. história que foram marcando. Normalmente, essas raízes estão muito ligadas com a falta de uma figura masculina afetiva e efetiva. Isso no caso dos No homens. caso, o pai. Então, no caso masculino, do feminino, poderia se dizer da... No feminino também é o pai. É mesmo? Sim. Gente, eu sei que esse vídeo vai ser muito curto, né? Aqui não dá pra gente explorar tudo isso. Interessante ver essas evidências, né, do que vão se trazendo. Tem uma frase, uma máxima que você aplica em várias realidades e acredito que nessa também. Eu não sou responsável por aquilo que eu sinto, mas eu sou responsável pelas escolhas que eu faço. Alan, sei que não dá para explorar tudo isso aqui, a gente vai deixar aqui depois o site para as pessoas conhecerem melhor, mas qual que é a abordagem que vocês fazem no projeto? Vocês trabalham que dimensões do ser? Nossa mensagem é justamente essa palavra, uma mensagem de esperança. Nosso trabalho aborda, nós somos um ministério cristão, 100% cristão, que aborda tudo aquilo que Deus pode nos proporcionar. Nós tomamos a espiritualidade, né, a fé, mas a gente também lança a mão daquilo que pode nos ajudar com psicologia, a área da terapia reparativa. Que é uma área da psicologia. Que é uma área da psicologia. Certo. E aí tudo que as demais ciências vêm nos ajudar, como a antropologia, a própria biologia, que vem afirmar, dar respostas para o indivíduo que muitas vezes questiona a si mesmo e diz que eu sou uma mentira. Eu nasci no corpo errado. Não, você não nasceu no corpo errado. O que aconteceu com você é que não deveria ter acontecido. São traumas, são marcas, são feridas que a gente vai trabalhando. Então, nosso trabalho é esse. À luz da fé, a gente não trabalha usando a fé como uma muleta. Legal dizer isso. Bacana. Porque a gente entende que a ciência é um dom de Deus. É um grande dom de Deus. A psicologia, a terapia reparativa, que foi, para mim, o meu grande achado. É uma das perspectivas. Legal, assim, bacana você dizer, né, que eu conheci o projeto mais a fundo, eu fiquei muito impressionado, porque é um trabalho conjunto na dimensão do ser. Porque quando a pessoa leva só para a dimensão espiritual, ela desencarna, nega a humanidade, mas não é isso, gente. Negar a humanidade é tão grave quanto você negar a espiritualidade, porque a humanidade foi constituída e nos foi dada por Deus. Então a dimensão humana ela não deve ser negada, mas trabalhada, como você bem disse. A ciência está aí para colaborar diretamente. Então eu fiquei encantado mesmo com o projeto, de entender e de ver esse trabalho integral do ser, que envolve tudo, que vai na história, tem abordagem psicológica, espiritual. Então assim, gente, mais do que continuar aqui tentando descrever, é melhor conhecer. Vamos pensar naquele jovem que está nos acompanhando, está com esse conflito. Em diferentes realidades, diferentes contextos, diferentes idades. Qual seria o primeiro passo? Eu quero sair dessa, eu não quero entrar nessa. Então, o primeiro passo é, entre em contato com a gente pelo e-mail português@joel225.org português@joel225.org. Mais de 140 países o projeto já se expandiu? Mais de 140 países, já estamos aí. No Legal. Brasil nós estamos crescendo, já estamos em quase todos os estados. E para conhecer mais sobre qual é a metodologia, entra no site joel225português.org. Gente, existe uma esperança, ela tem nome, é Jesus Cristo. E a própria fonte de que inspira, né? Por exemplo, o Jeremy, que traz essa inspiração, vivenciou isso e com certeza pelos frutos se percebe a árvore. Estão aí os
frutos de tantos, né? Você já contou e partilhou isso, de quantas pessoas que estão sendo ajudadas. Isso é uma intervenção de Deus. Repito, aqui nós não estamos com um discurso discriminatório, respeitamos a sua opinião, a sua vivência, estamos falando com você. Por acaso vivenciou ou está em conflito, católico, evangélico, é cristão, mas você não quer viver a prática por causa dos princípios que você preza, tem clareza e quer uma ajuda. Tá aqui, Projeto Joel 2:25. Alan, muito obrigado pela sua participação. Poderíamos aqui falar algumas horas sobre o projeto, mas é bom que a gente deu aquele bom aperitivo e agora as pessoas elas vão procurar o prato lá no site para conhecer melhor, né? Você é o responsável no Brasil, né? Sim. Pelo projeto. Eu sou o responsável no Brasil e para os países de língua portuguesa. Pronto, tá aí. Tá precisando de ajuda? Tem um caminho aí para você, tá bom? Uma boa opção. Vai ser muito bem-vindo. Deus abençoe você, se inscreve no canal, indique esse vídeo, quem sabe para alguém, para um amigo, para uma amiga, ou você que conhece algum familiar que esteja nesse contexto, esteja sofrendo, precisa de ajuda, tá aqui, curte, se inscreve, compartilha, tamo junto, porque a nossa meta é o céu, Deus vem em socorro às nossas necessidades. Aquele grande abraço para você, obrigado, irmão, tamo junto. Tamo junto. Forte abraço.